Uma palavra do autor. Quando comecei a receber a inspiração para escrever este livro, preparei-me mentalmente, pois Pai Benedito havia me dito: vou historiar uma experiência fascinante de um velho amigo seu, que pagou o preço do desafio às leis eternas do amor e da compreensão. Ninguém fica impune quando desafia a lei e, em consequência, enquanto não purgar todo o vício que o conduziu na afronta a ela, não receberá outra coisa senão o tormento da fúria divina, que o perseguirá por quanto tempo for necessário, até que desperte do pesadelo em que está adormecido o seu ser imortal. É uma experiência que está sendo vivida neste instante por milhões de espíritos que não souberam controlar seus instintos mais viciados e se deixaram levar pelas falsas aparências das situações que, se vistas com amor e respeito pelos semelhantes, os levariam ao sétimo céu. Mas como não foi assim que aconteceu com o barão, contemos a fascinante história do Guardião da Meia-Noite. Fascinante porque nos revela, de modo humano, o estranho desenrolar da vida desse personagem que tinha tudo para ter uma vida tranquila, mas que, infelizmente, pela forma como agiu, provocou o seu próprio tormento, mesmo depois de morto seu corpo carnal. O Guardião da Meia-Noite é o personagem real que mais coragem teve em nos contar sua terrível história. Hoje ele é um dos melhores servidores da luz e da lei. Como todos os romances, contos místicos e histórias do Pai Benedito de Aruanda têm por finalidade ensinar-nos algo, espero que esta narrativa possa trazer um pouco de esclarecimento sobre as coisas divinas que se encontram espalhadas pelos personagens, todas humanas e em constante evolução, e que povoam o desencadeamento dramático da história do Guardião da Meia-Noite. Rubens Saraceni. Índice: um erro gera outros erros. Pasta 1. A busca. Pasta 2. O encontro. Pasta 3. Volta a Portugal. Pasta 4. A tragédia continua. Pasta 5. Assembleia sinistra. Pasta 6. Contato com seres de luz. Pasta 7. Conhecendo outros guardiões. Pasta 8. A grande traição. Pasta 9. Castigo aos traidores. Pasta 10. Conhecendo a lei. Pasta 11. O perdão. Pasta 12. A opção. Pasta 13. A grande vitória. Pasta 14. Pasta 1. Um erro gera outros erros. Estava sentado meditando sobre minha vida quando o ente espiritual se aproximou e me saudou. Salve, Taluiá! Salve, amigo, como vai? Hoje estou ótimo. Fico feliz em ouvir isso, mas por que tanta alegria se era tão calado? Houve uma grande mudança em meu modo de ser. Como assim? Mesmo após a morte, quando resta apenas a alma, ainda há mudanças? Sim. Gostaria de ouvir a minha história? Claro, nada tenho a fazer no momento. Talvez sua história me ajude em algo. Conte-a. Estou ouvindo. Bem, você já me conhece há muito tempo, certo? Sim, são muitos anos de esforço conjunto dentro da lei. Pois fique sabendo que já fui um grande fora da lei. Como foi isso, meu amigo? Tudo começou há 230 anos. Eu era um barão, um homem rico e poderoso. Tinha muitas terras, escravos, plantações e muitas parelhas de animais. Vivia do transporte da produção de alimentos, do Planalto até o Porto de Santos. Como isso era feito? Por meio de carroções com rodas de madeira, puxados por parelhas de bois ou de burros. Cavalos não eram bons para esse serviço. Entendo. Continue, não quero atrapalhar sua história. Bem, eu era o maior transportador da região. Por isso, era muito bajulado por todos, prosseguiu ele na sua explanação. Se não gostasse de alguém, seus produtos se perdiam, pois não chegavam até o porto para posterior exportação. Por isso, todos procuravam ser meus amigos. Eu sabia do poder que possuía e me aproveitava disso. Sempre que podia, procurava tirar vantagem da minha posição. Acabei recebendo o título de barão, pois tinha alguma influência na corte de Portugal.
Quando ganhei meu título de nobreza, fiz uma grande festa para todos os meus amigos. Estava exultante com minha nova posição. Os anos foram passando e eu comecei a pensar: riquezas já possuo e muitas terras também. O que mais pode interessar? Sim, o que mais? Uma mulher, meu amigo. Você não era casado? Não. Estava com 40 anos e nunca tinha pensado em me casar. Mas até essa idade nunca tinha pensado em mulheres? Não é bem assim. Eu tinha muitas escravas e também mulheres brancas que vinham de Portugal. Conhecia e muito bem o prazer da boa companhia feminina. Então, sim, achei que devia escolher uma para ser minha esposa. Acho isso muito bom. Errado, amigo Taluiá. Foi aí que cometi o grande erro de minha vida. Só porque pensou em se casar? Sim. Assim que resolvi, comentei com um amigo íntimo a minha intenção. Disse-lhe que queria escolher uma moça bonita e preparada para ser minha esposa. Em pouco tempo, toda a colônia estava sabendo. Amigo íntimo é bom por isso, filosofou ele. Você lhe conta um segredo e logo todos o sabem. Só você não sabe que seu segredo já não é segredo, pois ele corre como um serelepe. Isso é verdade, concordei. Segredo só é segredo quando apenas um o conhece. Se dois o souberem, não é mais. Vira notícia. Vejo que você já revelou algum segredo seu e teve o desgosto de vê-lo virar notícia, não? Sim, mas aprendi a lição. Hoje só revelo segredos que desejo que se tornem públicos. Faz bem em agir assim, pois foi por causa de um segredo que arruinei minha vida. Você perdeu a fortuna? Não, não. É que meu amigo começou a espalhar que eu procurava uma esposa, continuou ele. E logo, sem que eu soubesse o porquê, comecei a receber convites para almoços, jantares e festas. Não tinha mais tempo de ficar em minha casa. E as jovens se insinuavam para mim como rameiras a se oferecer para quem pagasse melhor. Como eu não suspeitava de nada e era muito rico, achei que era pelo meu título que se insinuavam. Descobri, então, uma forma para me aproveitar disso. Pouco a pouco, comecei a ser íntimo de muitas delas. Muito íntimo? Sim, muito íntimo. Já entendi. Um conquistador de corações apaixonados, certo? Errado. Corações interessados em minha fortuna e título de nobreza, conseguido após eu pagar uma elevada soma a alguém. Compreendo. Pois bem, algumas eram realmente belas, meu amigo. E como eram folgosas as raparigas. Para mim, não havia outra vida melhor. Consegui provar o gosto de quase todas. Não sabia qual a mais saborosa, mas o que importava esse detalhe? Eu era um nobre rico e poderoso, e elas, ovelhas indefesas, para as presas de um lobo como eu. Mas, com o tempo, comecei a cansar-me daquela situação. Achava que as mulheres eram todas muito fáceis de seduzir. Com isso, resolvi não mais me casar. Já pensou o que poderia acontecer numa de minhas viagens de negócios, deixando minha esposa só por muito tempo? E o que fez então? Perguntei, curioso. Resolvi fazer uma viagem a Portugal. Arranjaria lá uma esposa. Teria de ser bem jovem para eu poder educá-la ao meu modo, esclareceu ele. Quando lá cheguei, comecei minha busca. Encontrei então uma jovem muito bonita, um encanto de beleza feminina e ainda muito jovem. Tinha 14 para 15 anos. Com o auxílio de amigos influentes, fui apresentado ao pai dela e, com toda a minha fortuna, não foi difícil arrumar o casamento. Quem era ela? Filha de um ministro do rei, um visconde. Como se chamavam? Isso não posso dizer, mas o nome dela aparece nos livros de história de Portugal. Entendo. Continue, meu amigo. Bem, depois de tudo acertado, casamos com grande pompa. Não poupei dinheiro. Era vaidoso também. Até o rei estava presente em nosso casamento. Após a festa de núpcias, tentei o primeiro contato com ela, mas devido à sua idade não foi possível, pois era muito tímida. Eu não queria magoá-la e decidi que iria conquistá-la aos poucos. Louvável a sua atitude. Certo, resolvi voltar ao Brasil. Teria muito tempo durante a viagem. 2 dias após o casamento, voltei. Ela veio chorando o tempo todo por causa da separação da família.
Eu procurava uma forma de conseguir torná-la uma mulher feita, mas não havia jeito. As lágrimas lhe caíam todas as vezes que eu a tocava. Logo desembarcamos em Santos. Quando chegamos à minha casa, a mais bela do porto, ela acalmou-se um pouco. Durante a noite, forcei um pouco e consegui meu intento. Mas qual não foi minha surpresa ao ver que ela não era virgem? Como soube disso? Simples, não manchou o lençol branco. Só por isso? Sim, se todas aquelas que eu havia possuído sangravam, por que não ela? Tudo bem, não precisa se exaltar, foi só uma pergunta. E o que você fez? Expulsou-a de casa ou devolveu-a ao pai? Nenhuma nem outra coisa. Achei que, se fizesse algo assim, o pai dela iria ofender-se e eu poderia complicar-me na corte de Portugal. Afinal, sua família era das mais influentes da metrópole. E o que fez então? Conversei com ela, que disse que era virgem antes de casar. Jurou-me por Deus, mas eu não acreditei. Que estúpido eu havia sido. Fui tão longe para achar uma jovem em quem pudesse confiar e acabei trazendo uma que já conhecia o prazer. E o pior é que não podia devolvê-la sem ser humilhado. Além disso, iria provocar a ira da família dela. Que situação, hein? Não teria sido um castigo por ter me aproveitado de tantas jovens que pensavam em tornar-se baronesas? Foi o que me ocorreu na época. Eu havia sido castigado por meus poucos escrúpulos. Então resolveu calar-se e usufruir da beleza de sua esposa, não? Errado, amigo. Usufruí de sua beleza. Porém, comecei a arquitetar um plano para vingar-me da traição. Já que não podia falar nada, iria livrar-me dela. Mas ela não era bonita? Sim. E não era uma boa esposa? Sim, era uma ótima esposa, muito dedicada e caprichosa com nossa casa. Então, por que fez isso? Sentia-me humilhado. Arquitetei um plano infalível. Todos os dias ela ia dormir às 8 horas em ponto. Não falhava um dia. Era um antigo hábito. Conversei com o escravo e ele assustou-se com o que lhe propus. E o que você lhe propôs? Falei-lhe que eu queria que ela tivesse um filho, mas, como não podia dar um a ela, ele seria o macho, tal como fazia com as negras da senzala. Disse-lhe também que, depois disso, ele seria libertado. E ele aceitou? Sim. Quem na situação dele não aceitaria? Ainda mais sendo o amo quem mandava. Exigi que ficasse deitado nu ao lado dela até que ela acordasse. Deveria ficar em silêncio ao seu lado e, quando ela acordasse, aí sim a possuiria. Disse-lhe também que, no escuro, ela não perceberia nada a princípio e que, quando acontecesse, já seria tarde. Ele concordou. À noite, por volta das 6 horas, saí de casa. O escravo estava instruído para entrar no quarto às 9 horas. Deixei com ele meu relógio para que soubesse a hora certa. Fui até a cantina ao encontro de alguns amigos. Ficamos a conversar. Por volta das 9 horas, convidei-os à minha casa para bebermos um vinho especial, vindo de Portugal. Quando chegamos, pedi um pouco de silêncio, pois não queria acordar minha esposa, caso ela estivesse dormindo. Entramos cuidadosamente e eu falei: esperem um instante, que vou ver se ela já está dormindo. Eles concordaram e entrei na casa, que era grande, e fui até nosso quarto. Assim que entrei, dei um grito de espanto e ira. Vagabunda! Enquanto estou com meus amigos, você me trai com um escravo? Todos correram até a porta do quarto. O negro pulou nu da cama e encolheu-se num canto, assustado e sem compreender o que havia acontecido de errado naquilo que tínhamos combinado. Minha esposa também estava assustada. Assim que gritei, ela acordou e me olhou espantada. A cara de sono dela ajudou muito o meu plano. Um de meus amigos sacou uma pistola e atirou no negro quando corria para a janela, tentando fugir, tal o medo que sentia. O tiro foi certeiro. Varou-lhe as costas na altura do coração e ele caiu de bruços no parapeito da janela. Não era isso que eu tinha planejado, não a morte do escravo. Eu só queria desmoralizá-la, mas já que ele estava morto, continuei com o plano. Fui até ela, esbofetei-a várias vezes. Começou a sangrar, com os lábios feridos. Chamei os amigos para a sala e pedi que saíssem, pois eu estava muito abalado. Nós vamos, mas caso o senhor precise do nosso testemunho, estamos às suas ordens. Agradeci e pedi que tirassem o corpo do negro do meu quarto. Eles disseram que o enterrariam longe da casa e depois falariam ao capitão da guarda sobre o ocorrido. Em seguida, perguntaram o que eu faria com minha esposa e se pretendia matá-la.
Não, isso não, respondi. Vou expulsá-la desta casa hoje mesmo. O vigário precisa saber disso, pois vou anular nosso casamento. Uma afronta dessas deveria ser lavada com sangue. Não faça isso, disseram. O melhor é mandá-la de volta a Portugal. Eles que a acolham de volta. Imagine uma mulher branca de família nobre deitar-se com um escravo. Ainda conversamos mais um pouco e depois eles saíram, com o corpo do negro. Minha esposa estava aos prantos, encolhida na cama, beirando a histeria. Eu ainda a ofendi mais um pouco. No dia seguinte, ela iria abandonar aquela casa. Poderia ficar aquela noite para não se expor ao relento. O que ela disse? Ou não reagiu? Jurou que não sabia o porquê de tudo aquilo e que não sabia da presença do negro em nossa cama. Jurou também que ele não havia tocado nela, pois até a minha entrada no quarto ela estava dormindo. Eu não lhe dava ouvidos. Ela chegou a me mostrar que estava com todas as roupas íntimas, mas não lhe dei chance alguma, pois fora eu quem arquitetara o plano. Nisso bateram à porta. Um amigo trazia o capitão e o vigário à minha casa. Assim que abri a porta, ele me perguntou: Você não fez nada com ela, não? Já me decidi, respondi. Não vou sujar minhas mãos com o sangue de uma vadia. Vou sair esta noite e amanhã ela deixará esta casa. Não fica aqui nem mais um dia. O vigário entrou no quarto e, pouco depois, voltou dizendo que ela jurava por Deus que era inocente. Então, nós não vimos nada? Foi tudo ilusão, não, padre? Será que está do lado dela? Não ponha palavras em meus lábios. Apenas estou repetindo o que ela me falou, barão. Vamos, meu amigo, diga ao vigário como estava o negro quando nós o vimos. Sim, vigário, é verdade. Ele estava nu, na cama. Suas roupas ainda estão lá, se o barão nas jogou fora. Não toquei em nada. Vamos ver se ainda estão lá ou se ele as escondeu também. De fato, as roupas do negro estavam ao lado da cama. Vê isto, vigário? Acha que 5 pessoas que viram a mesma coisa iriam se enganar? Não foi isso que quis dizer. Talvez o negro tivesse entrado naquele momento. Quer que eu acredite nisso também? Sempre há a dúvida. Neste caso, não. Eu sempre ia à cantina com meus amigos e voltava tarde. Quantas vezes não terá me traído? Eu me mostrava enfurecido. Vou levá-la à paróquia por esta noite. Amanhã decidiremos o que fazer. Para mim, está decidido. Ela volta para sua família em Portugal. Aqui, nesta casa, não entra mais. Vou sair um pouco. Quando voltar, não quero vê-la mais aqui. Falei, olhando para ela com ódio. Saí com meus amigos. Já era madrugada quando voltei e ela já não estava mais em casa. Tinha levado somente algumas peças de roupa e nada mais. Nem as joias levou. Tomei um copo de aguardente e recostei-me numa cadeira de balanço na varanda. Consegui me vingar, pensei. Agora ela vai ser o que sempre foi, uma rameira. Acabei adormecendo, depois do segundo copo de aguardente. Fui acordado de manhã, pelo vigário. Ela fugiu, barão. Não sei como, mas ela não estava mais na paróquia hoje cedo. Não sabem para onde ela foi? Não temos a menor ideia. Acho que ela ficou muito envergonhada por ter sido flagrada com o negro na cama. Isso prova o que afirmei ontem à noite. Onde será que ela se escondeu? O senhor tem alguma ideia? Não, e também não irei procurá-la. Vou ver se a encontro por aí. Não podemos deixá-la jogada num canto qualquer. Poderá cometer alguma loucura, pois ainda é uma criança. Para me trair não era uma criança, vigário. Acho que é mais esperta que nós dois juntos. Não diga isso, barão. Ela cometeu apenas um deslize. Um deslize que me desonrou. Bem, isso é verdade. Todos estão comentando sobre o fato. Acho que o senhor será motivo de piadas maldosas por algum tempo. Até mais tarde, barão. Depois que o vigário foi embora, fiquei pensando no que ele falou. Eu não tinha pensado nisso, mas agora era tarde. Teria de me fazer de surdo às risadas dos amigos. Já aparecera a primeira falha em meu plano quando o negro foi morto. Agora a segunda. Precisava estar preparado para quando a família dela soubesse do caso. Mais tarde, o vigário voltou à minha casa. Não a encontramos em lugar algum. Ela desapareceu de vez. Procuramos por todas as estradas, mas ninguém a viu. Estranho. Onde terá ela se enfiado? Será que está escondida em alguma casa? Não. Nós procuramos nas casas também, mas ninguém a ocultou. Logo ela aparecerá, caso não a tenham ocultado.
A fome e a falta de conforto farão com que volte para a cidade. Assim espero, barão. Gostaria que nada disso tivesse acontecido, pois ela ainda é muito criança. Não sobreviverá nas selvas. Isso me deixa muito triste. Comecei a pensar nisso como mais uma falha. Não tinha pensado nessa possibilidade. E se ela se suicidasse? Vou chamar os empregados para que vasculhem tudo. Haverão de encontrá-la, esteja onde estiver. E todos foram procurá-la. A busca se estendeu até o Planalto e nada. Ninguém a tinha visto. Fiquei triste. De certa forma, eu é quem a havia impelido a isso. A culpa era toda minha. Passaram-se 2 meses e nem sinal dela. Foi nesse tempo que seu pai chegou a Santos. Alguém fora a Portugal e lhe contara sobre o ocorrido. Ele veio direto à minha casa e eu o recebi meio bêbado. Havia adquirido o hábito de beber muito aguardente para aliviar minha consciência. Afinal, ela era de fato uma criança ainda. Poderia ter cometido algum deslize, mas sem maiores consequências. Falei pouco com o pai dela. Conte-me o que houve com minha filha, senhor barão. Vou falar-lhe, senhor ministro, mas não muito, pois não quero expor minha dor. Vim aqui para ouvir a verdade, não sua dor, pois a minha também é muito grande. Olhei para aquele homem. Tinha um ar nobre e leal, e quase lhe contei a verdade. Devia tê-lo feito, pois teria evitado um problema muito grande no futuro, mas não tive coragem suficiente, e contei-lhe a minha versão. Quando terminei, vi um homem digno conter seu pranto. Nos olhos dele, cheio de lágrimas, vi o tamanho de sua dor. Como pode uma coisa dessas acontecer na vida de uma pessoa como minha filha? Jamais passaria pela minha cabeça que ela fosse mudar tanto em tão pouco tempo. Não uma menina como ela, que sonhava entrar para o convento desde que era criancinha. Como pode ter mudado em tão pouco tempo? Não sei dizer, pois aqui tinha tanto conforto como quando estava em sua casa, senhor. Não duvido, pois estou vendo o luxo de sua residência. Talvez uma separação tão brusca tenha alterado toda a sua formação. Isso nunca. A formação dela foi ministrada desde o berço e não mudaria somente por causa da separação. Quem sabe ela não gostava de mim e procurou vingar-se, traindo-me com um negro. Isso é possível, desde que o senhor a tratasse mal. Nunca a tratei mal. Gostava muito dela. Então, é um mistério que só terá uma boa explicação quando a encontrarmos. Já a procuramos por todos os lugares possíveis, mas ninguém a viu. O senhor não teria nada a ver com seu desaparecimento, não, senhor barão? Deus me livre. Não teria coragem de tirar-lhe a vida por nada deste mundo. Assim espero, senhor barão. Até logo. O senhor não quer ficar hospedado em minha casa? Não. Depois do que houve, não tenho condições de aceitar seu convite. Obrigado. Caso mude de ideia, minha casa está às suas ordens. E ele foi embora. Ia cabisbaixo. 1000 ideias deviam estar passando pela sua cabeça, eu pensei. O fato é que não o vi mais. Alguns dias depois voltou a Portugal, sem notícias da filha. Pasta 2. A busca. Naqueles dias, minha consciência acusava-me intensamente. Os empregados haviam suspendido as buscas. Não encontraram o menor vestígio. Eu me recolhi de vez. Nada saíra como eu havia planejado. O tempo foi passando e eu fui me isolando cada vez mais. Os amigos se afastaram, pois eu não era mais a boa companhia de outrora. Resolvi mudar-me para o Planalto. Lá não seria melhor do que aqui, mas, ao menos, poderia ficar isolado sem que ninguém reparasse. Assim que cheguei ao Planalto, um explorador dos interiores me procurou. Senhor barão, eu soube que uma tribo do interior tem diversas mulheres brancas prisioneiras. Caso queira, podemos ir até lá para ver se encontramos sua esposa. Por que eles aprisionam mulheres brancas? Vingança, senhor barão. Há muito tempo atrás, a aldeia deles foi saqueada por caçadores de escravos. Aprisionaram muitas índias. Hoje eles se vingam levando nossas mulheres como escravas. Entendo, mas como iriam chegar até Santos e raptar minha esposa? Talvez tenham ido atrás dos irmãos prisioneiros. Poderia organizar um grupo de homens para tal empreitada? Se o senhor custear as despesas, isso será fácil. Custearei. Providencie o mais rápido possível, sim? Está bem, senhor barão. Em 15 dias partiremos. E o homem providenciou uma grande expedição.
Partimos num dia ensolarado, mas, 2 dias depois, começou a chover e a viagem se tornou uma odisseia. Eram muitas as dificuldades. Os rios transbordaram e a navegação foi interrompida na espera de que as águas baixassem. Perdemos muitos dias até que se tornassem navegáveis. Logo que isso aconteceu, retomamos a viagem. 15 dias após a partida, fomos atacados por uma tribo hostil. Estávamos bem armados, o que nos ajudou muito. Após 2 dias de lutas esporádicas, pudemos seguir viagem, não sem antes termos de enterrar 3 dos nossos homens. Índios havia muitos, mas não os enterramos, que os seus viessem fazer tal serviço. Quando nos aproximamos da aldeia, escondemos nossos barcos e seguimos o resto do caminho através da mata, para não sermos vistos. Revisamos nossas armas de fogo, espadas e punhais. Caso houvesse luta, estaríamos preparados. Ao chegar numa clareira, avistamos a aldeia. Um homem foi destacado para observar qual seria a melhor maneira de nos aproximarmos. Voltou algumas horas depois. É melhor entrarmos na aldeia bem cedo, assim que o sol nascer. Nessa hora, a maioria estará dormindo e será muito mais fácil dominá-los. Assim ficou decidido. Alimentamo-nos sem fazer fogueira para não sermos vistos. Foi uma longa noite. Até hoje me lembro bem. Ao amanhecer, levamos só o essencial e logo estávamos na aldeia. Procuramos não fazer alarde à nossa entrada. Capturamos o chefe e o obrigamos a chamar os outros guerreiros, que cercamos num círculo, enquanto alguns homens colocavam as mulheres em outro. Quando já tínhamos chegado, comecei a procurar minha esposa. Havia diversas mulheres brancas, mas ela não estava ali. Foi uma decepção para mim. Perguntei às mulheres se a tinham visto, mas foi tudo inútil. Ninguém vira mulher alguma parecida com ela. O explorador conversou com o cacique e conseguiu informações sobre uma mulher parecida, que estava em outra aldeia mais além. Levamos as mulheres conosco e fomos à procura da tal aldeia. Ao chegarmos nas proximidades, fomos recebidos por um bando de índios enfurecidos. Foi uma luta feroz, uma carnificina. Matamos muitos deles, porque nossas armas eram superiores. Quando cessou o ataque, invadimos a aldeia e novamente o sangue correu. Com nossas armas de fogo já havíamos matado muitos e, com nossas longas espadas, completamos o ataque. Nossos homens eram mestres no uso de espadas. Quando já não opunham mais resistência, reunimos todos no meio da aldeia e começamos a procurar pela mulher branca. Não a encontramos em lugar algum. Após ameaçarmos alguns de morte, disseram-nos que ela fugira assim que soube de nossa aproximação. Um deles se aproximou de mim e, muito altivo, perguntou: "O senhor é o barão?" "Sim, por quê?" Ela disse que, caso fosse o senhor, era para dizer que ela não quer vê-lo nunca mais. "Onde está ela agora?" "Fugiu pela floresta logo cedo. Deve estar muito longe agora." Mandei que alguns homens saíssem à procura dela. Ficamos uma semana na aldeia, até que cessamos as buscas e ninguém conseguiu encontrá-la. Então, chamei o índio e ordenei: "Caso queira que o resto da aldeia viva, saiam alguns de vocês e tragam-no até aqui. Do contrário, mataremos todos." "Até mulher e criança o senhor mata?" "Sim, não restará ninguém, caso vocês não voltem com ela." "O senhor é pior do que ela falou." "Ande logo, esperaremos só 3 dias." O índio ficou assustado com minhas palavras. Como já havíamos matado muitos deles, não duvidava de que eu seria capaz de repetir a matança. Embrenharam-se então nas matas, cada um para uma direção. Naquela noite, alguns homens que estavam de folga, ou seja, aqueles que não haviam sido escalados para vigiar os índios, cometeram atos indecentes. Violaram diversas mulheres índias, e até mesmo algumas brancas que havíamos libertado na outra aldeia foram incomodadas. Eu não participei da algazarra, mas também nada fiz para impedir. Quando fui falar com o explorador que comandava a expedição, ele respondeu-me: "Ora, senhor barão, estes homens já estão longe de suas casas há dias. Só têm lutado, matado e sofrido nesta expedição. Deixemos que se divirtam um pouco. Assim não se cansarão com a longa duração desta louca aventura." "Como? Louca aventura?" "Sim, uma louca aventura. Imagine que, por causa de uma mulher que o traiu com um negro, já matamos quase 2 centenas de índios nestes últimos dias, e muitos mais ainda morrerão, caso não a tragam de volta.
Tudo isso parece absurdo. Pois eu lhe digo que não é absurdo algum. Saí com uma finalidade e vou realizá-la, custe o que custar. Então, não se incomode com meus homens, se quiser tê-los por muito tempo. Caso contrário, acabarão desistindo desta expedição. Vi que não adiantava argumentar com aquele homem. Calei-me e fui me deitar afastado do barulho. Tudo aquilo me enojava, mas nada podia fazer. Tarde da noite, a algazarra cessou e consegui dormir um pouco. O dia seguinte chegou logo e meu corpo doía muito. Foi um longo e enervante dia. Todos estávamos tensos. Alguns indígenas tentaram fugir em desabalada carreira e as armas de fogo voltaram a vomitar a morte pelos seus bocais. Se alguns conseguiram escapar, foram poucos, pois a maioria foi morta pelas costas. A barbárie tomava conta dos homens da expedição. Já não havia mais regras de decência, nem lei de conduta. Algum espírito maligno se impunha no meio de todos. À noite, nova algazarra. Todas as mulheres brancas participaram dessa vez. A moral fora banida por aquelas pessoas. Mais um erro iria juntar-se aos muitos que havia cometido, desde o dia em que confidenciei ao amigo que pretendia me casar. Fiz mentalmente uma lista e vi que era longa. Eu, que sempre tivera uma conduta moral elevada e uma ilibada reputação, já há alguns anos não honrava meu título de nobreza. Fiquei meditando sobre isso até altas horas da noite. A que absurdo eu havia chegado nos últimos anos. Orei para que Deus se apiedasse de minha alma e, assim, foi chegando o segundo dia do prazo final. Alguns índios se rebelaram com nossa conduta e foram mortos na frente de todos. O horror imperava naquela clareira. 2 mulheres brancas fugiram e alguns homens foram atrás delas. Voltaram mais tarde, dizendo que não haviam sido encontradas, mas vi sangue no punhal de um deles. Presumi o que devia ter acontecido. Foram mortas. Para eles, mulher branca que havia sido prisioneira dos índios não valia nada. Assisti a tudo sem tomar providência alguma. Eu também havia me bestializado. Ao entardecer do 3º dia, eu estava ansioso. Nenhum dos índios que saíram em busca da minha jovem esposa havia retornado. Falou, sarcástico, o comandante. Creio que terá de cumprir o prometido, senhor barão. Duvido que aqueles selvagens voltem com sua esposa. Dê ordens aos homens para partirmos ao amanhecer. Quero que fiquem alertas no caso de alguém se aproximar durante a noite. Não quero que disparem naqueles que forem em busca dela. Sim, senhor barão. Vejo que o senhor não vai cumprir sua palavra de matar todos na aldeia, caso não a tragam de volta. Só falei aquilo para impressioná-los. Não acha que eu iria matar crianças, mulheres e velhos apenas por vingança, não? Achei que um barão sustentaria sua palavra, mas me enganei a esse respeito. Seria um ato de loucura. Nada justificaria um massacre desses. Essas pessoas são inocentes. Eram inocentes quando aprisionaram sua esposa? Não sabiam que era uma branca? Isso não é nada excepcional para os índios, comandante. É por isso que eles continuam fazendo essas coisas ainda hoje. Não temem represálias por parte dos brancos. Maior represália que esta que estão sofrendo nestes últimos dias? Impossível imaginar coisa pior. É possível coisa pior, sim, senhor. Basta eliminarmos toda a aldeia, que temerão os brancos. Talvez tivesse sido melhor conquistar a amizade deles e não o seu ódio. Eles nos odeiam há séculos e não iriam acreditar em nossas intenções. Já vi muitos homens brancos serem esfolados vivos porque imaginavam que poderiam conquistá-los com boas palavras. Só compreendem a linguagem do arcabouço e das espadas. É um modo cruel esse que utilizamos para conquistá-los, não, comandante? Acho que é só mais um dos muitos modos de se conquistar algo. Vejo que é um homem muito cruel. Eu, cruel? Não. Sou um explorador lúcido, conhecedor desses silvícolas. O senhor é igual a mim, só não percebe ou tenta parecer diferente, por ser nobre. Nada mais tinha a falar com aquele homem. Nossas diferenças eram muitas e, caso continuássemos com a discussão, acabaríamos brigando. Sentia nojo dele depois que o vi violar uma garotinha indígena. Era uma criança ainda, não tinha mais de 10 anos de idade. Novamente, pedi a piedade de Deus pelos meus erros. Eu era culpado por todo aquele horror. Se não tivesse vindo à procura de minha esposa, nada disso estaria acontecendo. Não consegui dormir a noite inteira. Já era madrugada quando o cansaço me venceu. Acordei sobressaltado com uma saraivada de tiros. Com o barulho, dei um pulo.
Corri até o centro da aldeia e o que vi revirou meu estômago. Minha cabeça dava voltas, qual um redemoinho. Pensei que ia perder a consciência. O horror estava à minha frente. Os indígenas haviam sido assassinados a sangue frio pelo comandante. Aqueles que ainda viviam eram assassinados pelas espadas dos homens, transformados em bestas feras. Corri em direção ao comandante e gritei para que parasse. Pare imediatamente com esse morticínio, homem. Isto é um ato de selvageria inominável. Que Deus se apiede de nossas almas. Cale-se, barão. Deus não se apiedou de minha mulher e filhos quando estes miseráveis atacaram o lugar em que morávamos. Chacinaram todos. Isso não justifica o que outros fizeram à sua família. É a vingança, barão. Apenas sacia o ódio que sinto deles. Não foi para isso que lhe paguei. Meu trato foi para que o senhor me conduzisse até minha esposa, e não para praticar sua vingança pessoal. Acha que eu viria até aqui somente para procurar uma vagabunda que dormia com um negro? O senhor é um tolo, barão. Não chame minha esposa de vagabunda. O senhor não tem esse direito. Não permitirei. Vai negar o que é corrente na boca de todos? Acaso pensa em ser mais um dos muitos traídos conformados? Eu o esbofeteei com força. Era um desafio à honra dele, caso tivesse alguma ainda. Ele soltou uma gargalhada bestial. Então, o nobre barão me desafia para um duelo? Sim. Caso seja um homem de honra, então me dará o prazer de matá-lo. O senhor matar-me? Pois então, desembainhe sua espada, nobre barão. Ao dizer isso, puxou sua espada e eu fiz o mesmo. Os homens já haviam acabado com o morticínio dos indígenas e agora faziam um círculo à nossa volta. Gritavam palavras de incentivo à luta. Começamos a duelar. O comandante era bom espadachim, mas eu também era e a luta transcorria com violência. Sofremos vários pequenos cortes, mas nada que decidisse a disputa. Por um instante, distraí-me com a chegada dos índios, acompanhados de uma mulher. Não pude ver quem era, porque sofri um corte profundo devido àquela distração momentânea. Rapidamente, voltei toda a minha atenção ao duelo e lutei com um empenho muito maior, pois, se a mulher que não pude ver fosse minha esposa, eu não iria morrer agora. Após um momento de indecisão dele, atingi-lhe o braço que empunhava a espada. Eu estava sangrando muito, e enfurecido também. Quando ele sacou seu longo punhal e saltou sobre mim, aparei-o com minha espada, varei seu estômago e ele caiu à minha frente. Não consegui emitir som algum, de tanta dor. Eu, na minha loucura, golpeei-o várias vezes. Quando já não restava o menor vestígio de vida, varei-lhe o coração com minha espada, e deixei ali, enfiada em seu peito.